Oi, gente, tudo bem? Falando mais uma vez sobre a atividade da vida diária. Hoje a gente vai falar sobre a alimentação, mais especificamente, sobre os utensílios que a gente precisa para favorecer, né, todo esse processo. Então a gente vai falar sobre a manipulação, a destreza, as habilidades que precisam ter, né? Não sei como que isso é para vocês, se vocês costumam oferecer esse tipo de material, mesmo sendo faca, mesmo cortando, tendo essa possibilidade de cortar não só o alimento. Então a gente vai falar sobre algumas adaptações também que podem ser feitas, de repensar, né, para todo mundo conseguir participar de todo o processo que envolve a alimentação, a interação com o alimento, com a família, que é um processo em conjunto, né? Então, vou virar a câmera para a gente conversar mais, tá bom? Oi, pessoal. Então, como eu disse, hoje a gente vai fazer treino com uso de talheres. Então, a gente vai experimentar garfo, colher, faca e pegador de alimentos. E tudo isso a gente vai experimentar com massa de modelar. Como vocês podem ver, eu já tô até com as unhas um pouco verdes. Então, esse nosso primeiro passo nós vamos afastar os nossos talheres e vamos começar modelando, certo? Então, eu vou fazer alguns formatos para vocês verem e como que a gente pode treinar, tá bom? Então, dividi a nossa massa em 3 partes e vamos fazer o seguinte. O primeiro, a gente vai treinar... Todos eles a gente vai acabar envolvendo a coordenação motora fina, porque a gente vai estar manipulando, né, a massa. Mas o primeiro a gente vai fazer o movimento com a palma da mão e nós vamos fazer como se fosse um rolinho. Então, esse vai ser o nosso primeiro preparo. E na verdade nós vamos fazer 2 desses, um pra gente usar com a colher e com o garfo e o outro com o garfo e faca, certo? Então, vamos fazer. A gente pode começar com uma mão e aí depois vem com as duas, com movimento coordenado, até a gente conseguir abrir e como ficar mais fácil para vocês também. Então, a gente deixa esse aqui. Esse próximo, ou a gente deixa uma bolinha maior, ou a gente faz menores, que a gente vai treinar a faca também, pegar com a pinça. Então, são esses os materiais que temos por enquanto. Então, antes da gente começar com essa primeira parte que eu já deixei aqui separada, a gente vai falar sobre os objetos que a gente vai utilizar hoje. Sobre a manipulação deles, na verdade. Isso porque a manipulação é a forma que a gente pega, que a gente administra para usar, para ele fazer a função dele, né? No caso, a gente alcançar um alimento e levar ele até a nossa boca. Então, algumas coisas precisam ser levadas em consideração. Por exemplo, o tamanho dos dentes do garfo, a espessura, a faca, se ela vai ter serra, se vai ter ponta, o tamanho da colher, o formato, a forma que se pega esses objetos aqui também, se é apoiando com o dedão, se é com uma apreensão um pouco mais diferenciada, tudo isso envolve esse processo de reconhecimento dos materiais para a gente poder experimentar. Então, esses 3 que a gente tem aqui, eles são bem tradicionais. Eles não têm nenhum tipo de engrossador na ponta, eles não têm nenhum formato anatômico. Acredito que todos vocês utilizem esse formato aqui na casa de vocês. E eu tô falando isso porque algumas pessoas têm medo de oferecer esses objetos por conta de que pode se machucar, ou cortar o dedo, ou machucar a boca, ou não conseguir levar toda a comida, né, por conta do tamanho. Então, a gente vai fazer alguns treinos simples, simulando com a nossa massa,
que aí a gente pode pensar em vários alimentos, né? Por exemplo, se a gente for pensar em pedaços pequenos, pode ser uma carne, pode ser um pedaço de fruta, um pedaço de legume e por aí vai. Então, ó, o primeiro que a gente vai fazer vai ser com um garfo. Então, a gente deixa esses aqui pro lado. E uma coisa importante também, que hoje a gente vai fazer um treino unilateral, tá? Só de transferência e de corte. A gente não vai entrar no passo a passo ainda, que a gente manipula os dois juntos, que aí é um nível a mais de complexidade, então a gente precisa ir alcançando algumas habilidades para ir treinando e adquirindo outras. Então, o que eu trouxe aqui? Tem um potinho. A gente vai pensar primeiro no reconhecimento, né? Do material, da textura. Isso vocês podem fazer com os alimentos de vocês. Então, ó, a forma que se pega, o tanto de força que vai precisar fazer para, ó, conseguir alcançar o alimento. E a gente pode fazer algo simples do tipo apenas transferir para um outro recipiente. Então, ó, a gente vem, alcança, trabalha força, apreensão, coordenação do olho e da mão juntos. A gente vai fazendo isso com todos os alimentos. Outra opção também, se a gente quiser transferir algumas coisas de lugar, foi o que eu mostrei pra vocês, foi a pinça. Então, ó, ela não tem uma pegada tão específica quanto a do garfo, uma manipulação mais fina. Então, ela permite, ó, utilizar um pouco mais dos dedos, mas também trabalha a força, a manipulação dos objetos. Então, ó, eu tenho que ter todo um planejamento motor e visual para conseguir alcançar esse alimento e trazer aqui. Porque, ó, se eu pego ele levinho demais e perco a força, ele cai. Então, a gente pega e vai transferindo. Então, esse é o nosso primeiro passo. Certo? Vamos para o segundo. Então, gente, ó, segunda parte. Lembrando que é legal a gente pensar na textura dos alimentos que a gente vai utilizar para treinar, né? Quanto mais firme, quanto mais rígido, mais esforço e mais objetos eles vão precisar, vão solicitar da gente. Então, ó, se a gente for pensar nesse formato aqui, para uma banana, por exemplo, a gente super consegue manipular, né? Então, ó, dá pra usar com um garfo, treinar o movimento. E aí, ó, vai separando. Vou botar mais pra cá pra vocês conseguirem ver como que a minha mão vai. Então, ó, a gente consegue. Certo? Se eu for usar a colher, ó. Estão vendo? E assim a gente faz até o final. Então, ó, se vocês fizerem esse corte numa tábua, dá pra fazer o mesmo processo, né? A gente precisa tirar da tábua e colocar em algum recipiente. Então, ó, cortou, coloca dentro, ou com a ajuda de algum outro utensílio. Certo? Outra possibilidade, ó, da gente pensar no uso da faca, como é um objeto que corta, é legal ver como que tá a serra, se tá muito nova, a questão da ponta, se é uma pessoa que já tem habilidade, já experimentou alguma vez,
Então, mesmo que se ofereça outras coisas do tipo mamão, abacaxi, uma maçã, é legal já entregar nesse formato assim, né? Que mais longitudinal, que daí ele consegue, é muito mais fácil de se manipular, mesmo que se a gente pense que uma maçã é desse tamanho ou um pouco maior, oferecer um material já cuidado facilita também o processo. Então, ó, eu vou pegar esse pedaço de massa e vou fazer como um pão, mais ou menos. Vamos pensar aqui no formatinho de pão bisnaguinha ou um pão até mesmo maior. Então, ó, a gente posiciona e vai, ó, treinando o corte. Tá vendo? E o legal de usar a massinha para treinar isso é que você lava depois os objetos e podem ser utilizados normalmente na cozinha. Então, ó, como vocês viram, ou a gente pode fazer nesse formato, nesse movimento do zigue-zague, que a mão vai para frente e para trás, ou o formato que a gente põe um pouco de força e aperta. Tudo isso vai depender do tipo de alimento que vocês estão utilizando, certo? Então, ó, relembrando, faca, garfo, colher e o pegador. Então, ó, esses foram os materiais que a gente usou hoje. E essa daqui é a massinha de modelar, que faz que usa em escola, material escolar. As crianças gostam bastante e adultos também. Então, experimentem, compartilhem a experiência de vocês, se vocês têm costume de oferecer esses materiais ou não, se vocês precisaram adaptar no sentido de não usar esse tradicional e ver um de plástico, mas que seja um pouco mais resistente, como que acontece aí essa questão da alimentação na casa de vocês, tá bom? Então, ó, até semana que vem.